Saudações cordiais, queridos amigos, patrocinadores e leitores do nosso blog Médico Animósico. Eu sou Rui Mendes. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Espero que estejam todos muito bem. Aqui estamos para gravar mais um encontro e o tema que nós elegemos para o nosso encontro de hoje é bastante forte e polêmico. Trata-se da última canalização que fizemos em meditação e as visões que tivemos através da projeção astral e bilocalidade transdimensional referente ao futuro da linha temporal que habitamos na realidade 3D do planeta Terra nesse momento aqui agora. O tema por nossa Casa Real Sagrada e Grupo de Sábios elegido para tratar no dia de hoje é justamente a militarização total do Brasil e o início do fim do cristianismo. Justamente porque é necessário realizar toda uma agenda oculta, enquanto as pessoas se ocupam daquilo que está acontecendo na realidade matrixiana, exotérica, justamente para que a realidade possa ser transformada. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de abordar nesse vídeo de hoje é fazer uma pequena retrospectiva a respeito de alguns eventos que aconteceram que são cruciais para o fim do cristianismo no planeta Terra, começando pelo Brasil, que sem dúvida nenhuma é um dos países mais religiosos atualmente na história do mundo. Então é importante recordarmos, recapitularmos. Desde o golpe de 2016, nós passamos por um processo onde a mentira está sendo cada vez mais escancarada na cara das pessoas, né? Então nós tivemos a expulsão da presidenta Dilma da presidência da República do Brasil, com vários requintes machistas de crueldade, configurando um ritual, digamos assim, de contenção das energias femininas, justamente porque o que nós estamos vivendo agora é o despertar de Gaia, né? A Terra vai regressar aos níveis de consciência que permite a ela dar para todos os seus habitantes o mesmo nível de abundância e fartura, sem que uma pequena minoria desses habitantes sequestrem esses recursos, essa abundância, essa fartura, para transformar isso num mercado de consumo e etc. Então nós tivemos golpe de 2016, a expulsão da Dilma, a colocação do Michel Temer sem votos, né? Logo, uma pressa exacerbada com as agendas das privatizações e, finalmente, a prisão do Lula, né? Que realmente levou uma certa qualidade de cidadãos ao êxtase, independente de ter provas, independente de ser algo justo ou não. Essas pessoas realmente estão convencidas de que isso é correto, né? E claro, a prisão do Lula agora nós entendemos como algo necessário. Alguns vídeos atrás eu estava aqui criticando o comandante do Brasil, e agora eu entendo o estratagema por detrás da sua prisão, que pode culminar somente em dois resultados, né? Que é ou liberdade ou morte, porque um camarada com a biografia dele, com o respeito e a moral que ele construiu com todas as grandes potências, não poderia ficar muito tempo preso. Então por que o Lula teve que ser preso? A prisão do Lula é sinônimo de prisão do juiz Moro. É a mesma linha temporal criada, né? Então, assim, a prisão do Lula aqui só pode resultar na prisão do juiz Moro aqui à medida em que o tempo passe. Justamente porque o Lula representa, ou seja, não tem provas contra ele, ele tem uma biografia invejável que representa, digamos assim, a obrigação que todos os brasileiros deveriam ter na vida, principalmente os que nasceram na classe C e D como ele. E, enfim, como grande estadista, como metalúrgico que se tornou presidente, ele representa um arquétipo que bate de frente justamente com esse arquétipo do juiz, filhinho de papai, caipira, que não sabe falar direito inglês, que manda prender e não solta, inclusive quando um superior dele desacata uma ordem, né, de um superior, etc. e tal. Então, quer dizer, o arquétipo do juiz Moro é o herói dos cristãos, né? Ele é o magistrado, lembra? Magista o que é? É o mago adestrador de ovelhas sapiens, né? E quem são as ovelhas sapiens? São as pessoas que não fazem a menor ideia do como a realidade funciona e deixam que o seu modelo mental e o seu sistema de crença seja galvanizado pelo cristianismo de maneira que não percebe o que é o poder judiciário, o que é o poder, o que são os políticos, o que é uma monarquia, entre outras coisas, que precisa ser exposto justamente para que as pessoas possam incorporar um nível de autoridade cidadã
onde elas não sintam necessidade de serem governadas. Mas isso, no caso do Brasil, ainda leva um pouco de tempo. Então, quer dizer, por que nós precisamos prender o Lula para que futuramente o juiz Moro seja preso? Porque é através de juízes que têm essas atitudes, como a do juiz Moro, ou toda a magistratura brasileira, que a grande usina de pedofilia e pederastia é mantida no nosso planeta. Hoje nós estamos tendo uma bateria enorme de escândalos, tanto de pastores evangélicos. Agora mesmo, semana passada, um pastor evangélico que era pai de 2 crianças foi preso pelo estupro e assassinato delas. A mãe foi presa alguns dias depois. Justamente porque quem está envolvido com a religião cristã está se liberando para receber entidades que, hora ou outra, vai usar o seu corpo para cometer esse tipo de coisa. E é por isso que a religião cristã é dona de todos os orfanatos, é dona de, sabe, precisa de pobre para poder fazer caridade, justamente porque o tipo de agressão e violação que certa parte desses fiéis é capaz de perpetrar contra inocentes e crianças, realmente é muito real. E a semana passada tivemos a tentativa de prisão do Papa Francisco em pleno Vaticano. Obviamente que os meios convencionais não vão comentar nada, mas se você adentra itccs.org ou pesquisa no Google Tribunais contra Crimes de Igreja e Estado, a guarda desse tribunal teve uma tentativa frustrada de prisão do Papa Francisco nas dependências do Vaticano, que foi impedida justamente pela guarda papal. Mas enfim, o cerco está se fechando para digamos assim, para essa usina, né, para essa máfia que trabalha com a pedofilia. A TV portuguesa tem exibido uma série chamada O Segredo dos Deuses, que compromete o Bispo Edir Macedo e a Igreja Universal com uma série de agências irregulares e fora da lei para realizar adoção de crianças. E claro, tudo isso são tapadeiras, né? Ninguém está preocupado em realizar adoção de crianças, ainda que a Igreja Universal faça uma grande campanha de vasectomia para os seus pastores, faça uma grande campanha para que as mulheres não engravidem dos maridos, mas adotem menores carentes, entre outras coisas, justamente porque a ausência de laços consanguíneos, o fato de uma criança não ter ficado na sua barriga tanto tempo, impede de desenfrear em você o desejo de matar ou de receber as entidades que permitem que você seja intermediário, né, que o seu corpo físico seja usado para cometer esse tipo de barbaridade. Então, além da tentativa de prisão do Papa Francisco, tivemos esses escândalos da adoção da Igreja Universal e a série na TV portuguesa chamada Segredo dos Deuses. E tudo isso se relaciona justamente por quê? Porque para que o cristianismo possa ser proibido, é preciso que os cristãos estejam fazendo coisas chocantes. Eles já estão, principalmente no Brasil, né? Essa história de ficar pregando em ônibus, gritando no metrô, tentando convencer as pessoas a receber ou engolir Jesus à força, é uma coisa que já gera incômodo em muita gente. Só que se isso ficar digamos assim, nessa mornice, né, nesse Mahayana, nesse equilíbrio, realmente não vai haver motivos para que o cristianismo seja constrangido e se torne uma religião, uma seita fora da lei. Então, qual é a ideia? A ideia são duas, o plano A e o plano B. O plano A seria prender o juiz Moro, justamente porque ele já está cozinhando, né? A moral que ele tinha 6, 10 meses atrás era algo completamente distinto disso que ele está construindo agora, principalmente depois de desacatar uma ordem de um juiz superior a ele é apenas um juiz de primeira ou segunda instância, se não me engano. Então toda essa hierarquia está sendo posta à luz para que as pessoas entendam como as coisas funcionam e como bandidos, pedófilos, pederastas, assassinos, satanistas sempre governaram a vida delas, o nosso sistema e etc. Só que é possível que a prisão do juiz Moro não seja suficiente, justamente porque as pessoas que admiram o juiz Moro, as pessoas que elogiam o juiz Moro, ou votariam nele caso um dia ele venha a ser político, são pessoas extremamente insignificantes. Não é como o eleitorado do Lula, entende? Que compreende as massas, compreende um legado histórico, várias gerações, etc. Então é possível que através do juiz Moro não seja possível a militarização do Brasil para o fim do cristianismo. E aí é que entra a eleição do Bolsonaro, né? Justamente porque o Bolsonaro, pelo nível de burrice e ignorância que ele tem, que é muito mais profundo e grave do que do juiz Moro, ele carrega com ele uma parcela da população que é maioria no Brasil e que sempre foi muito pobre e descontente. E que
acredita em Jesus de uma maneira que não entrou em contato com outras culturas, a ponto de achar que uma teocracia seria melhor que um Estado laico. Só que essas pessoas nem sabem o que é Estado laico. E acreditam que Jesus poderia resolver todos os problemas dela, e por isso eles acreditam que Jesus está voltando, e por isso tantos pastores estelionatários se dão bem, não têm de pagar impostos, justamente porque tem como base dos seus planos e dos seus objetivos a sustentação de uma massa de seres que ganha pelo volume, não pela inteligência, né? Então, através da eleição do Bolsonaro e da ascensão dos evangélicos fanáticos ao poder, esse pessoal da bala do boi da Bíblia, que deve trilhões para a União de impostos, e isso é um dos maiores agravantes no desequilíbrio social do país, uma vez que esses caras conseguem eleger o candidato deles, né, etc., eles vão entrar num nível digamos assim, de loucura, de euforia, que vai começar a gerar apocalipse social, vai começar, ou seja, se hoje a gente tem gente pregando no ônibus e no metrô, sem o menor respeito, gritando na orelha das pessoas, imagina se um camarada como o Bolsonaro ganha as eleições, né? Então, uma vez que eles ganhem esse nível de autoestima absurdo e se achem criadores das leis e achem que a história começa agora com eles e não antes, como a gente vê as pessoas que tentam condenar o Lula sem provas, ou seja, essas pessoas elas querem eliminar a história, elas querem eliminar a verdade, por isso dizem, né? Vivemos a era da pós-verdade. Então, uma vez que essas pessoas principalmente, eleitores do Bolsonaro, evangélicos fanáticos, gays, violados que querem tornar isso regra, ou seja, gays e travestis que querem utilizar o seu trauma de infância justamente para criar novos gêneros de sexualidade, quando a heliografia do planeta é masculina e feminina, entende? Entre outras agendas transhumanistas que nós estamos em contato. Então, assim, dar poder a essa gente é justamente a única forma de poder fazer eles materializarem um nível de absurdo que fará com que haja, digamos assim, uma intervenção paramilitar pela volta da democracia. E aí, claro, seria obrigado a haver, da mesma maneira que hoje em dia o exército invade os morros para que o tráfico de drogas não mande na vida das pessoas, entre aspas, uma intervenção paramilitar para garantir que a atividade dos evangélicos e dos cristãos fanáticos que querem criar uma nova Jerusalém no Brasil e na América e no mundo, ou seja, policiar essas atividades, entende? A princípio não dar caráter criminoso para elas, mas enfim, regularizar essas atividades de uma maneira que essas pessoas comecem a ser coibidas de até serem proibidas de exercer o cristianismo, justamente porque essas atividades abrem vórtices, né? Se você toca violão na rua, se você começa a pregar e gritar, o fato de você mantralizar, o fato de você verbalizar, realmente atrai coisas. E essas pessoas que são pastores, essas pessoas que são que estão ligadas, né, aos movimentos religiosos, que ficam tirando o demônio do corpo, fazendo exorcismo, são pessoas de um nível de conhecimento e sensibilidade que apenas atrai mais esse tipo de entidade que joga com os dois lados da coisa, né? Então, se você entra no YouTube e faz uma pesquisa, pastor surtando ou algo assim, você vai ver gente benzendo a carne moída, você vai ver gente rodopiando em altar, e tudo em nome de uma grande oferta, tudo em nome de dízimo, entre outras coisas, que se tornaram uma máquina de estelionato. Então, o cristianismo hoje em dia é o baluarte das almas mau caráteres que sabem como a culpa, o medo e a crença funcionam e não se furtam o ridículo de fazerem-se de pastores e sacerdotes sem terem o menor dom para isso ou sem estarem karmicamente designados para isso, mas fazem pelo espetáculo, fazem pelo dinheiro, e essa epidemia ainda vai durar um pouco. Então eu te digo, se você está no Brasil e isso tudo te incomoda, meu conselho é que você saia do Brasil, vai para a América Hispânica, vai lá para a Argentina, vai lá para o Chile, ou vai para Europa, vai para puta que pariu, vai para qualquer lugar, mas mano, sai do Brasil porque o bicho aí vai pegar. Os caras vão ter que militarizar geral essa porra justamente para baixar o topete desses cristãos ignorantes e folgados, para poder prender gente do quilate do Edir Macedo, para poder prender gente do quilate
de Roberto Marinho, o que eu duvido muito que seja preso, porque o trabalho que esse cara está fazendo é genial, entende? Ele controla o Brasil, ele dispara implantes dentro das pessoas, de maneira que elas vão na rua por 20 centavos fazer protesto, mas com provas de malas de dinheiro e helicópteros de cocaína, elas enfiam a panela no cu e deixam Michel Temer ser presidente. Então, assim, as informações que nós temos realmente são de fontes bastante confiáveis e o que vai haver no Brasil vai assustar muito as pessoas, justamente porque o Brasil, as pessoas, principalmente as de esquerda, elas têm um nível de vaidade, onde elas querem ficar fazendo notícia, ficar fazendo canal no YouTube, e elas não lidam com o fato de que elas são covardes, elas não lidam com o fato de que se alguém meter um tapa na cara delas, elas vão na polícia fazer um BO ao invés de sair na mão com a pessoa. E é disso que se trata ser homem, é disso que se trata ser humano, é disso que se trata corresponder à heliografia do planeta. Então, quer dizer, já foi feito muito mal ao Lula e não foi feito nenhum tipo de punição com as pessoas do PSDB, de uma maneira que talvez a única solução seja essa mesmo, militarizar geral, justamente para ter uma desculpa para colocar fim à satânica seita do cristianismo. Lembrando a todos que o Papa sofreu uma tentativa de prisão frustrada semana retrasada ou passada, se não me engano, e o bispo Edir Macedo, ou seja, os dois grandes chefes das duas grandes maiores estruturas cristianas do nosso planeta, sejam elas católicas ou evangélicas, estão sendo perseguidos, estão sendo constrangidos, e é uma questão de tempo para que eles caiam, para que toda a verdade venha à tona e para que nós, a partir do fim do cristianismo, possamos criar um mundo que seja justo, e não apenas justo, mas também equânime, sensível e que supra as necessidades básicas de todos os seres humanos, e aqueles que querem algo além das suas necessidades básicas, que continuem trabalhando, que continuem fazendo dinheiro, mas a grande verdade que nós comentamos aqui sempre é que a comida, a água, a moradia é um direito que todos nós temos, e com o fim do cristianismo haverá maneiras de nós reivindicarmos esses direitos. Gostaria de agradecer a todos que assistem nosso canal, gostaria de agradecer mais ainda a todos que fazem terapias, a todos que procuram para sanar dúvidas e para fazer críticas e elogios, e gostaria de convidar a todos para realizar leitura e restabelecimento curativo dos registros akáshicos, psicoterapia remota, entre outras oportunidades terapêuticas que a nossa Casa Real Sagrada oferece aqui no planeta Terra e que podem ajudar muito você que está aí no Brasil sofrendo com toda essa história do golpe a ter uma nova perspectiva sensível, um novo nível de autoestima. Outra coisa que é importante lembrar também, e eu gostaria de falar antes de nós finalizarmos hoje, é que Portugal é uma agenda fundamental nesse processo, justamente porque se o Bolsonaro for eleito ou o juiz Moro for preso e começar a haver revoltas e, enfim, instalar guerra civil, entre outras coisas que seria o motivo para que tudo isso acontecesse, Portugal estará abrindo as portas do seu país para que brasileiros venham abrir empresas, buscar trabalho, justamente porque todas essas forças conscienciais que criaram a Inquisição e que sequestraram, digamos, diferentes povos europeus durante a época das grandes navegações, hoje estão isoladas no Brasil. E Portugal foi o último grande baluarte das grandes navegações, foi o último povo a sofrer com todas essas entidades regressivas que governam e materializam a guerra nos planos 3D do planeta Terra. Então, é por isso que a Rede Globo, a Luciana Piovani, apareceu lá com a camisa do Che Guevara em Portugal, porque as pessoas que estiverem incomodadas, as pessoas que sofrerem com essa nova intervenção, com essa intervenção militar para uma intervenção paramilitar futuramente para poder apertar a tecla off do cristianismo, né? Elas poderão se dirigir a Portugal justamente porque Portugal tem um contrato kármico com o Brasil, que vai facilitar muito a situação das pessoas que chegarem ali de maneira irregular, e tenho certeza que nenhum de vocês terá que passar 4 anos ilegal, como aconteceu comigo. E, enfim, a solução para tudo, mas a agenda oculta que nós estamos tratando aqui realmente fará acontecimentos e mudanças no Brasil de ordem bastante radical, para a qual todos vocês devem estar preparados. Nós gostaríamos de agradecer pelo nosso encontro aqui hoje. Todos aqueles que precisarem de orientação e auxílio, por favor, entrem em contato comigo para ter contato com Casa Real Sagrada de Sírios, assim como Grupo de Sábios. Um grande abraço a todos, amigos, e até o nosso próximo encontro.